Este é o Hora da Saúde de hoje. No programa nós estamos falando sobre climatério, que no primeiro bloco, o Dr. Marcelo já explicou, é diferente de menopausa. Agora no segundo bloco a gente esclarece mais dúvidas. Dr. Marcelo, todas as mulheres realmente sofrem os efeitos do climatério ou existem casos em que eles não estão presentes? A gente vai ter ao longo da vida as consequências dessa redução hormonal, né, e dessa alteração metabólica. Os riscos, eles são os mesmos para todas as mulheres, mas a tolerância aos desconfortos que isso causa vão variar, né? Então, nem toda mulher vai precisar de uma intervenção por conta de um sintoma do climatério, ou não vai necessitar da mesma intervenção de um sintoma do climatério, mas as consequências, elas são inevitáveis. Não tem jeito. Não tem jeito. Marcelo, você falou no primeiro bloco sobre o calor. Muitas mulheres falam sobre esse calor que elas sentem. Esse calor nem sempre ele aparece. Ele nem sempre aparece e o nível de tolerância também muda, né? E é o mais incômodo. É uma das queixas que mais traz a mulher para dentro do consultório. E é uma queixa que é muito popularizada, né? E como a gente comentou, também a irritabilidade, as alterações de humor acontecem. E são bastante comuns. E aí, aquele calor, que poderia ser uma situação menos incômoda, ele vem junto com essa irritabilidade. E aí a minha tolerância fica pequena. E às vezes o que traz a paciente para procurar ajuda nem é tanto o desconforto com o calor, mas a irritabilidade e a repercussão que isso traz para a família e para quem está em volta, dessa irritabilidade em relação ao calor, por exemplo. A família, as pessoas que convivem com a mulher nesse período precisam ser mais compreensivas. Esse momento, as relações acho que mudam um pouco. Sim, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Não é um problema de saúde, mas é uma fase da vida que tem suas peculiaridades, assim como a puberdade também tem. A gente já comentou sobre a adolescência aqui, sobre cuidado em relação ao adolescente, as alterações que podem acontecer e os desconfortos que isso pode acontecer, a necessidade de compreensão. A mesma coisa acontece nesse momento da vida da mulher. E a mesma coisa acontece também na vida do homem mais para frente um pouquinho em relação à andropausa, por exemplo, que é um outro tema importante de ser comentado. Que ainda vamos falar aqui no Hora da Saúde. A gente ainda vai falar e trazer esse tema aqui no Hora da Saúde. O que acontece é que a mulher ela nasce com uma capacidade reprodutiva determinada. Esse compromisso da ovulação, ele tem dia e hora para acabar. Essa função ovariana, ela é determinada a partir do momento em que você começa a ovular. Diferente dos homens, nossas diferenças biológicas. Isso, diferente do corpo masculino. E aí, o que eu preciso me atentar? Essa função reprodutiva, essa capacidade reprodutiva, ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, é uma faixa de tempo, né? Uma faixa de idade em que isso pode acontecer. Não tem como a gente saber quando isso vai acontecer. O que a gente tem como saber é que está acontecendo. E o principal sintoma de que isso está acontecendo, ninguém sofre a menopausa do dia para a noite. Você vai tendo essa função gradativamente alterando. A gente comentou sobre o diagnóstico, né? Para eu falar que a menopausa aconteceu, eu preciso ficar 1 ano sem ter menstruação. Então, às vezes eu vou ter uma amenorreia, que a gente fala, que é essa alteração do sangramento, com a cessação dele, né? Então eu não tenho menstruação, a amenorreia, por 3, por 4, por 5 meses, e aí tenho de novo. Isso, eu preciso ficar 1 ano sem esse sangramento para poder dizer que aconteceu a menopausa. Mas, apesar disso, eu estou no climatério, né, que é um período muito maior. Marcelo, você muito bem colocou no primeiro bloco que a gente passa por um momento diferente, né, de estilo de vida. As mulheres têm um estilo de vida diferente do que tinham há 10, há 20 anos atrás. As mulheres procuram engravidar mais tarde. E o climatério ele começa num período relativamente cedo, nesse momento em que nós vivemos hoje. Ainda é possível engravidar no climatério? Sim, hoje isso vai acontecer. A definição de climatério por si só é essa diminuição da capacidade reprodutiva, né, da função. No momento da vida
de senescência do aparelho reprodutor feminino, então eu vou perdendo essa função. Até o momento da menopausa, ainda existe uma capacidade reprodutiva que vai diminuindo, né? A partir do momento que eu menopausei, é que isso cessa. E esse é o ponto principal. Quando eu entro no climatério, eu não estou passando pela menopausa, mas a minha capacidade reprodutiva vai diminuindo, porque a minha função ovariana diminui. Então, a minha possibilidade de gestar, ela reduz, porque a minha função ovariana reduz. Então, eu ovulo menos, meus ciclos ficam irregulares, e esse óvulo que está ali é um óvulo que está ali há muito tempo. Quando a mulher nasce, ela nasce com todos os folículos que vão gerar óvulos prontos. Eles finalizam a divisão e aí eu tenho a ovulação. Então tem um número finito, tem um número de menstruações que vai acontecer. Cada vez que eu menstruo, se eu tenho um ciclo regular, eu não tenho nenhuma alteração metabólica, eu vou assumir que esse ciclo ele é ovulatório. Então eu vou ovular. Quando isso acontece, eu tenho esse número pré-determinado, eu sei o momento em que isso vai acabar, e aí a minha capacidade desse óvulo de poder ter algum erro de divisão, falha no processo dele de ovulação, aumenta conforme a minha idade aumenta. Porque esse processo ele fica em stand-by, e ele fica ali aguardando em espera ao longo de muitos anos. E isso é algo que também não dá para saber com antecedência. Não dá para saber com antecedência. Existem algumas tendências familiares, né? Então, existe uma influência genética, e aí eu consigo saber pela idade da mãe, da irmã, um período aproximado, né? A gente vai marcar o climatério por volta da 4ª década ali, né? Entre a 4ª e a 5ª década. E eu já sei que é aquilo ali que vai acontecer, como climatério. Né? Mas a minha capacidade reprodutiva, hoje você tem mulheres que estão bem próximas aos 40, às vezes um pouco mais de 40 anos e que engravidam. Mas eu preciso entender que a minha função reprodutiva, ela está menor. Não é a mesma coisa de uma gestação no ápice da minha vida reprodutiva. Isso pensando de um ponto de vista biológico, não de um ponto de vista de que eu preciso ter filhos antes dos 30 anos. Não é essa a questão. Eu preciso entender a peculiaridade de se gestar com um pouco mais de idade em relação a uma mulher que gesta um pouco mais cedo. Eu necessito de cuidados diferentes. Assim como se eu gesto adolescente, eu também preciso de cuidados diferentes de quem gesta no período de maior atividade reprodutiva, que a gente chama de menacme. Né? Existe o menacme, a primeira menstruação chama-se menarca, e a última menopausa. E aí as fases da vida são a puberdade, que tem pré-menarca e pós-menarca dentro da puberdade, assim como dentro do climatério eu tenho pré-menopausa e pós-menopausa. Marcelo, como essa fase ela pode afetar a saúde geral da mulher? Porque a gente imagina que todo o corpo vai mudar mesmo, até como você explicou. Sim. Como é isso? Todo o corpo muda, e aí os principais riscos que eu preciso avaliar são riscos metabólicos e cardiovasculares especialmente. Então, mais para o final desse período do climatério, né, nos anos mais tardios, eu preciso estar muito atento aos riscos aumentados da desmineralização óssea, o risco aumentado para osteoporose, preciso me atentar. Primeira coisa. Não é a primeira coisa, mas é uma coisa importante nessa fase. Eu preciso pensar no metabolismo das gorduras. Então, eu preciso olhar para a circunferência abdominal, ver essa deposição de gordura, ver o risco cardiovascular, pensar em colesterol, triglicérides, que são os marcadores que a gente olha. Já que você falou em gordura, fica mais difícil para emagrecer também nessa fase? Fica, porque o meu corpo está se preparando justamente para armazenar energia. Imagina que a gente, enquanto espécie, lá na época das cavernas, precisava correr atrás da caça. Um corpo mais idoso é um corpo que estoca mais energia. Por volta dos 40 anos, isso também acontece
com o homem, a gente muda o nosso perfil de distribuição de gordura corporal para poder armazenar mais. É mais difícil, né? A gente ir caçar. Então, o nosso corpo se prepara para isso. Com a mulher, a mesma coisa. Então, esse padrão de redistribuição de gordura corporal aumenta o meu risco cardiovascular. Certo. Então, eu preciso estar atento a isso. Qual que é o principal jeito de intervir e de poder ajustar a minha saúde para isso? Com atividade física, com controle da alimentação, olhar para isso de um modo especial. Enquanto uma mulher com 30 anos, que está no auge do menarquismo, não precisa se preocupar com o metabolismo cardiovascular, uma mulher que está com 55 anos, ela precisa se atentar a isso. Esse é um fator de risco importante para ela, é uma forma de mortalidade evitável. Eu posso evitar o adoecimento cardiovascular se eu olhar esse fator de risco e priorizar. Então, quando eu vou somando fatores de risco, né? Então, se eu sou tabagista, por exemplo, e além disso, estou pós-menopausa, nos anos tardios do meu climatério, meu risco de infarto é muito maior do que se eu tenho 20 e poucos anos, né, e mesmo assim ainda sou fumante. A gente falou de saúde mental, mas e a saúde mental da mulher? O climatério é uma fase também que afeta a saúde mental, psicologicamente? Como que é essa carga para a mulher? Sim, a gente tem que lembrar tanto do climatério como um fator independente para esse risco. Então, a incidência de depressão é maior, né? Na verdade, não da depressão, mas de sintomas, né? Essas alterações do humor são muito comuns. É como se a gente tivesse aqueles sintomas que a gente comumente relata na TPM. Então, isso que eu ia te perguntar, uma TPM alterada, parecido com a TPM? Então a gente pode ter a piorada, mastalgia, então pode doer as mamas, eu posso ter dispareunia, que é dor para manter a relação sexual, que são sintomas que acontecem no período da TPM também, né, de tensão pré-menstrual, outro tema que a gente vai abordar aqui, mas por causas diferentes, né, mas também acontecem. E esses sintomas de humor, de irritabilidade, eles podem parecer com quadros depressivos, preencher os critérios diagnósticos para isso, mas eu tenho uma causa, um fator que explica, né, e eu posso tratar também, e me beneficio do tratamento, inclusive. A principal questão é o entendimento do corpo. E essa fase de vida coincide, e aí não cabe aqui uma questão de juízo político ou de escolhas de vida, mas ela coincide com movimentos que na nossa sociedade, na nossa cultura, são fases da vida do ciclo familiar. Então, coincide-se muito esse período da mulher, do climatério, com um período, por exemplo, às vezes de afastamento dos filhos para a constituição do seu próprio núcleo familiar. Quando a gente tem na estrutura familiar um casal heterossexual, por exemplo, que tem filhos. Embora hoje seja muito cedo, né? Uma mulher com 40 anos, normalmente, né? Então, isso é o que a gente tem enquanto estudos até hoje. Certo. Né? Então, que normalmente, antigamente, as mulheres tinham filho aos 20 anos, nessa fase, 20 e poucos anos. Então a gente precisa pensar nesse contexto. Sim. Enquanto sociedade, hoje, então daqui 10 anos, que sejam 15 anos, a gente vai ter um outro perfil, né, de ciclo familiar. Um outro perfil de repercussões do climatério para a vida social da mulher, né? Porque hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela está mais tempo fora, ela mantém atividade, tanto que a queixa, que era mais frequente algumas décadas atrás, hoje é diferente. Uma das coisas que mais traz são aquelas questões cognitivas que a gente comentou, dessa perda de função cognitiva, de se perceber muito esquecida, desatenta, com essas oscilações de humor e de memória, né, alterações do sono. Marcelo, a natureza que é muito rápida ou a gente está indo contra a natureza atualmente? Né? Porque é tudo muito cedo, né? Se a gente olhar pelo estilo de vida que a maioria das pessoas, as mulheres levam hoje, 20 anos hoje é considerado até cedo uma garota, uma menina ter filho, uma mulher, Sim. Mas pela natureza não. Exatamente, a gente tem um corpo que tem uma programação biológica. Essa programação biológica, ela vai sendo conhecida para a gente como
mais capaz ou mais potente em alguns pontos, porque hoje a gente consegue ser mais longevo, a gente vive mais. Então, falar sobre isso 30 anos atrás tinha um aspecto em que o nosso padrão social tinha uma capacidade não idealizada e saudosista em relação a esse passado, como se ele fosse melhor do que esse presente. Não é isso, ele é simplesmente diferente. E aí, por isso, essa questão que a gente tinha entrado nesse assunto, da menopausa coincidir com a saída dos filhos. E aí isso gera uma coisa que é conhecida, existe um jargão na literatura especializada sobre isso, que é a síndrome do ninho vazio. E aí essas fases se sobrepõem. E essas fases se coincidirem também ficava sendo muito cruel para a mulher. Exatamente, mas agora, na nossa sociedade mais moderna, a gente tem uma outra realidade, que é a mulher no auge de sua capacidade laborativa, enfrentando esse momento, né? Então, mulheres que trabalham ativamente, elas vão entrar nesse período da menopausa, às vezes no auge das suas carreiras profissionais. E aí as necessidades são outras, as atenções são outras, e o sintoma que traz para dentro do consultório para o pedido de ajuda são outros também. Tá gostando do assunto de hoje? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o climatério. Você continua aí com a gente, Dr. Marcelo continua com a gente já volta.